Ora, então, pessoal, dando continuidade à nossa disciplina, depois de vermos o manejo do pastejo, nós vamos abordar o tema suplementação a pasto. A aula está montada, está preparado, né, com os parâmetros para a suplementação de bovinos a pasto. No entanto, a suplementação pode ser feita com qualquer espécie aí criada a pasto, né, mesmo bovinos de leite, ovinos, bubalinos, caprinos. Né? Portanto, como o grande mercado da suplementação são os bovinos de corte, essa aula está embasada, né, em resultados de pesquisa, em parâmetros para essa área, né, na criação de bovinos de corte a pasto. Nós vamos ver na aula de hoje, primeiro, uma apresentação breve do problema, do porquê suplementar, devido exatamente às limitações da produção somente a pasto. Vamos falar um pouquinho sobre qualidade da forragem, partir para os tipos de suplemento, falar sobre a suplementação na época das águas, na época das secas, e terminar com algumas considerações finais. O problema é que a utilização de pasto como a única fonte de alimento na dieta limita o desempenho produtivo e reprodutivo. Nossos ambientes tropicais, principalmente, somente o pasto, ele não é suficiente para atender os requerimentos nutricionais dos animais para um bom desempenho. Né? Nós temos aí uma estacionalidade de produção de forragem ao longo do ano, né? A gente já vem falando disso ao longo do curso. Então, nas áreas tropicais, o acúmulo de forragem ele diminui bastante no período seco do ano. Maio, junho, julho, agosto, setembro, né? E aqui a demanda de forragem de uma fazenda está representada por essa linha azul de uma forma constante ao longo do ano. Não necessariamente, né, vai ser constante como está representado. É apenas uma representação gráfica para mostrar que haverá um período do ano de falta de forragem, para a maioria das situações, e haverá um momento do ano em que possivelmente haja alguma sobra de forragem para ser gerenciada, né? Então, nós podemos pensar no planejamento aí forrageiro, alternativas de transpor essa sobra de forragem para esse momento de déficit de forragem, uma forma de suplementação, né? Por exemplo, fazendo feno, fazendo silagem dessa sobra de forragem das águas para ser utilizada na época seca, né? Essa estratégia de suplementação. Eu posso também ter uma outra estratégia, né? Aqui um pouco exagerada, onde eu ajusto a demanda de forragem conforme o acúmulo de forragem. E por que eu digo um pouco exagerada? Porque é muito difícil fazer todo esse movimento de venda de gado para passar a época seca, né? Quase sem gado na fazenda. E depois compra de gado para você ter uma demanda crescente quando o acúmulo de forragem cresce novamente, né? Então, na verdade, o que a gente vai fazer na prática são as duas manobras, né? Uma redução da taxa de lotação das pastagens da época das águas para a época da seca, acompanhado de uma estratégia de seca, né? De suplementação, de confinamento, outras estratégias também. Mas a suplementação é uma ferramenta importantíssima para driblar, né? Driblar essa estacionalidade da produção de forragem. Bem, vejam só, né? Esse gráfico aqui nos traz vários resultados de experimentos que trazem taxa de lotação dessas diversas espécies aqui. Nós temos braquiárias e pânico máximo, né? Então, veja só, aqui está em cabeças de novilho de 300 quilos por hectare, né? Depois vocês podem até transformar em unidade animal por hectare, né? Que eu tenho na época das águas e na época das secas. Então, vejam aqui que para as braquiárias, você tem a braquiária decumbens em preto, aqui do lado a braquiária marandu, e nesse amarelinho é o pânico máximo cultivar colonião, né? E os demais aqui são o mombaça, o Tanzânia, o Tobiatã. Né? Então, vocês vejam que, né, aqui para esses capins de maior produtividade, nós alcançamos taxas de lotação de 6, 5 cabeças por hectare, no caso em novilhos de 300 quilos.
E para eu fazer um bom manejo do pastejo, né, equilibrar a oferta com a demanda, veja que invariavelmente eu tenho que reduzir essa taxa de lotação pela metade, 60%, às vezes 40%, dependendo da região, do clima e das forrageiras envolvidas no sistema. Então, aqui dados de pesquisa, né? Então, há esse manejo bem próximo, bem detalhado. Então, a gente precisa dessa queda na taxa de lotação, tá? Então, a magnitude dessa queda, né? Vamos colocar aí, é de 50% em relação à queda, né, da taxa de lotação das águas para o período da seca. Bom, além da queda da taxa de lotação, que é um dos parâmetros que a gente utiliza para calcular a produtividade animal a pasto, também nós temos uma queda acentuada do valor nutritivo da forragem, né? Veja só, os teores de proteína bruta aqui na época das águas, né, para diferentes espécies forrageiras, todas acima de um valor de 7% de proteína bruta na dieta, que é crítico para o funcionamento ruminal. Então, espécies aqui alcançando 14% de proteína, 11% de proteína, e há uma queda para a época das secas aqui, invariavelmente, né, para todas as espécies, em algumas, inclusive, alcançando valores abaixo de 7% de proteína bruta. Esses valores baixos de proteína levam a uma menor degradação da fibra, uma menor taxa de passagem, né? Associado a isso, nós temos maior teor de fibra, né? Também na forragem no período das secas em relação ao período das águas. Então, isso faz com que o conteúdo energético da forragem, aqui expresso em nutrientes digestíveis totais, também despenque, né? Do pico das águas para o vale lá das secas, né? Julho, agosto. Então, essa situação faz com que a qualidade da forragem na época das águas seja mais alta e os animais, então, conseguem ter um consumo de forragem maior em relação ao seu peso vivo. Aqui por volta de 2,5%, 2,7% do peso vivo de consumo de forragem, tanto no Tanzânia quanto no Capim-Marandu. E veja que para o período da seca, então, como eu disse, devido a essa queda do valor nutritivo, e não só isso, né? Devido a uma maior dificuldade de colheita desse capim na época seca, que vai estar seco, vai estar com menos folha, mais talo, né? Há uma queda do consumo de forragem, né? Aqui por volta de 2% do peso vivo, que ainda digo, é um consumo para seca muito bom, de uma pastagem que foi muito bem manejada, ou seja, que foi feita uma queda da taxa de lotação para acompanhar a queda na produção de forragem, né? Bom, olha só que legal que acontece com o tempo de pastejo. Quando nas águas o consumo foi maior, o tempo de pastejo foi menor. Quer dizer, esse manejo do pastejo, nesses experimentos aí, atenderam o mantra da vaca. A vaca consumiu a maior quantidade de forragem possível no menor tempo possível. Com isso, essa vaca também andou menos, caminhou menos, gastou menos energia, comeu mais, né? O desempenho foi superior, como a gente já viu. Ao passo que no período da seca, uma forragem mais difícil de colher, né? O animal teve que passar mais tempo pastejando, consequentemente, mais tempo caminhando, gastando mais energia. E consumindo menos, porque ele não consegue consumir mais, já deu o tempo, né? Ele tem outras coisas para fazer também, né? No dia dele não é só comer, né? Então, mesmo pastejando mais, caminhando mais, ele consome menos. E é por isso que o desempenho despenca das águas para a seca, que é o que mostra esse gráfico. Aqui nós temos na época das águas, outubro, novembro, dezembro, né, ganho de peso vivo na ordem de 800, 900 gramas por cabeça dia em bovinos. No período da transição das águas para a seca, que em março, abril, já há uma queda desse consumo. O pasto vai ficando menos digestível, um pouco menos de proteína, mais difícil de colher, né? As plantas já estão mais maduras, algumas espécies já querendo sementear, isso dificulta o consumo,
já com menor quantidade de nutrientes, o desempenho cai. E para as médias aqui da seca, né, pegando o mês de agosto, veja que aí despencou, aí está muito difícil de colher a forragem, essa forragem tem pouca concentração de nutrientes, o desempenho despenca para casa de 100, 200 gramas. Então, as médias de ganho de peso, de GMD, né, que a gente acaba falando, em termos médios, essa média, ela é a média de valores bem contrastantes, né, da época das águas com a época da seca. Então, na média aí, desempenhos de 400 a 500, 550 gramas, né, são metas excelentes de se obter somente com pasto e sal mineral nessas espécies forrageiras. O que eu gostaria só de ressaltar aqui é que esses números que nós obtemos da pesquisa são números conseguidos com um manejo impecável, né? Porque são áreas pequenas, são animais de boa genética, desverminados, estagiário está lá todo dia medindo a altura desse pasto, colocando e tirando animais, né? Ajustando a taxa de lotação. O que eu quero dizer com isso? Que na prática nós podemos observar valores menores do que esses que apresentamos aqui, vindos de pesquisa, né? Por quê? Porque na prática as áreas são bem maiores, nós não sabemos das condições sanitárias do rebanho, nós não sabemos da motivação desses funcionários para fazer a coisa certa na hora certa, né? Então, assim, desempenhos na época da seca, nessas espécies forrageiras, somente pasto e sal mineral, de 100, 200 gramas, são excelentes, tá ok? Talvez nos projetos práticos aí, nós podemos até ser um pouquinho mais conservador. Isso que eu gostaria de chamar a atenção. Bom, então, e aí? E para ter um desempenho um pouco melhor, o que dá para fazer? Suplementação. E o que é a suplementação? Por definição, é o ato de adicionar na dieta dos animais os nutrientes deficientes na forragem, relacionado com a exigência dos animais em pastejo frente às metas de desempenho estabelecidas, né? Então, claro, primeiro eu tenho que saber onde eu quero chegar, as metas, né? E aí eu vou definir a exigência dos animais, verificar os níveis de nutrientes na forragem para estabelecer uma suplementação. Então, veja que eu só posso suplementar algo que eu tenho. Isso é muito importante de enfatizar, né? Então, se eu tenho forragem, eu tenho algo a suplementar. Se eu não tenho forragem, eu vou suplementar exatamente forragem, né? Em primeiro lugar. E aí vem, então, os tipos de suplementação, exatamente, né? Se eu não tenho forragem, a suplementação recomendada é a volumosa, né? Porque nós estamos falando de herbívoros ruminantes, eles precisam de fibra na dieta, né? Então, daí nós vamos pensar em quê? Em feno, silagem, pré-secado, etc., né? Agora, se eu tenho pasto para ser suplementado, aí eu posso pensar numa suplementação concentrada, né? Muito mais fácil de ser operacionalizada, mais barato de transportar, né? Esses grãos, que é isso que é uma suplementação concentrada. A gente vai utilizar milho, trigo, farelo de soja, caroço de algodão, né? Sorgo, milheto e aí por diante. Então, vamos dividir bem aí, tipo de suplementação, volumosa e concentrada. E enfatizando novamente, suplementação concentrada é para quem tem pasto, né? E isso eu digo porque é uma pergunta frequente. Muitas vezes a pessoa fala, ó, professor, estou sem pasto, essa seca foi violenta, acabou o pasto, e tem um pessoal aqui oferecendo suplemento proteico energético. Qual deles é o melhor nessa situação? Eu falo, nenhum, porque eles são suplementos. Se você não tem pasto, você não tem nada a suplementar. Então, o melhor é você adquirir um suplemento volumoso. Então, não tem o que fazer. Planejamento errou, é corda no pescoço, é sair atrás de volumoso, e aí a coisa fica cara. Principalmente se for trabalhar com volumosos úmidos, né? E aí você vai transportar a água da silagem, a água do pré-secado, né? Vai transportar o volume de feno, né? E aí a coisa fica mais cara, principalmente se ela não foi planejada, né? E aí de última hora tudo fica mais complicado.
O objetivo da suplementação, então, obviamente, é melhorar o desempenho produtivo por cabeça, melhorar o GMD. Mas também nós podemos ter um impacto da suplementação na taxa de lotação, aumentando a taxa de lotação. Tá? Então, nós vamos ver em que situação nós temos somente aumento no desempenho, em que situação nós podemos também aumentar a taxa de lotação. Então, ó, como exemplo, esse gráfico nos traz 3 sistemas de produção distintos, 3 linhas de montagem com metas, com objetivos distintos. Veja só, nesse primeiro caso, na linha pontilhada aqui, o animal saindo de um peso a desmame de 200 quilos, no início aqui da seca, em junho, né, ele vai atingir o peso ao abate de 550 quilos com 41 meses de idade. Então, assim, é possível atingir essa meta somente com pasto e sal mineral? Quais as metas de GMD eu preciso ter na primeira seca, na primeira águas, na segunda seca, na segunda águas para atingir essa meta de peso de abate? Com as forrageiras que eu tenho, com o manejo que eu tenho, com a fertilidade do solo da fazenda, é possível atingir esse peso abate 41 meses somente com pasto e sal mineral? Não. Dependendo do manejo da fazenda, se vocês fizerem as contas aí, com aquele potencial que a gente apresentou de ganhar 100, 200 gramas na seca e 700, 800 gramas no período das águas, vocês podem, né, fazer as continhas aí, vão verificar a possibilidade, sim, né, de atingir esse peso aí ao abate aos 41 meses. No entanto, esse animal vai apresentar uma carcaça de menor qualidade do que animais mais jovens. Aqui também eu posso restringir o meu produto a alguns mercados que não aceitam animais com essa idade e não vou receber aquele valor da arroba cheia, né? Então, muitos produtores, por esse motivo, e também por questões de produtividade, de aumento da taxa de desfrute, né, optam por reduzir a idade ao abate, né, aumentando o desempenho individual dos animais por meio de suplementação. Então, por exemplo, aqui, né, nessa segunda linha de montagem, o animal foi abatido com 31 meses, e para isso, certamente, algum nível de suplementação já foi executado aqui no período da seca, né, na primeira seca, na segunda seca, para esse animal ser abatido no final do segundo período das águas. Bom, é possível mais jovem ainda? Claro, eu posso fazer um nível de suplementação um pouco maior já na primeira seca, continuar com uma suplementação no período das águas e terminar esse animal em confinamento, por exemplo, né? Já ajustando o plano da fazenda, tanto para reduzir a idade ao abate, quanto para reduzir a taxa de lotação da fazenda no período da seca, encaminhando animais para o confinamento. Enfim, o que eu quero dizer aqui é que nós precisamos ter nossa meta, e aí ver quais os meios que a gente tem disponível para alcançar essa meta de idade ao abate, para começar a pensar o nosso sistema produtivo. Invariavelmente, para ter idades ao abate, né, abaixo aí de 41 meses, 30 meses, nós vamos trabalhar com cada vez níveis maiores de suplementação, não além da suplementação mineral, né, que nós vamos ver, essa é básica para todo mundo. Quais são os tipos, então, de suplementos que eu tenho para montar essa linha de montagem, né? É o suplemento mineral adicionado de ureia, que vai servir como um nitrogênio não proteico, né? Esses animais ruminantes, herbívoros ruminantes, eles são capazes de utilizar, né, essa fonte de nitrogênio não proteico, advindo de um adubo aí, né, para alimentar as bactérias, os micro-organismos do rumen com amônia. O suplemento proteico, que nada mais é do que a mistura de um suplemento mineral com ureia e mais grãos, grãos energéticos e grãos proteicos também, que vão dar aporte de aminoácidos, né? Então, é um suplemento com mais tecnologia embarcada, normalmente com mais de 30% de proteína bruta. Depois vem o suplemento proteico energético, que além de ter, então, o sal mineral, a ureia, os grãos proteicos que vão levar aminoácido, tem um aporte maior
de grãos energéticos, milho, sorgo, trigo, etc. Esses suplementos, eles têm de 15% a 30% de proteína bruta. E, por último, o suplemento energético, né? Aí ele pode ter ou não a parte do suplemento mineral, né? E ele costuma ter menos de 15% de proteína bruta. Do suplemento mineral para o suplemento energético, o consumo desse suplemento ele vai aumentando, né? O nível de utilização do suplemento na dieta aumenta. Nós vamos ver em detalhes isso mais adiante. Qualquer tipo desses suplementos podem ser utilizados tanto na época das secas, né, quanto na época das águas. No entanto, haverá uma adequação conforme a época do ano. Geral, na época das águas, o capim tem um teor maior de proteína bruta, então nós vamos formular suplementos com um pouco menos de proteína, e na seca o inverso. O capim tem menos proteína bruta, nós vamos formular esses suplementos com um aporte maior de proteína. Então vamos lá, vamos começar primeiro aí pela suplementação mineral, que é a basicona, né? É o chamado suplemento da linha branca, né? Que são os suplementos minerais. Por que tem que utilizar esse suplemento o ano todo? Porque diversos experimentos já demonstraram que só o pasto tropical ele não tem as concentrações de sódio, zinco, cobre e principalmente fósforo para atender às exigências, os requerimentos dos bovinos, principalmente das vacas em reprodução, das vacas em lactação e dos garrotes em crescimento, né? Então, inclusive, esse tipo de sal mineral, né, você vai encontrar para venda classificado nos teores de fósforo, né? Então, você tem lá os famosos sal 40, o sal 60, né? O sal 90, que diz respeito à concentração exatamente de fósforo, que é o elemento mais crítico. O consumo desse suplemento ele é baixo, ele é consumo de 0,15 a 0,2 gramas por quilograma de peso vivo. E aí já vou dar uma dica para você, meu querido aluno, pega o caderninho aí e vai anotando. São vários parâmetros técnicos que serão passados aqui na aula, né, no que diz respeito aí à execução da suplementação. Então, nós teremos aí, ó, valores de consumo, a disponibilidade de linear de coxo, né? Há várias informações, parâmetros técnicos que serão passados na aula. Então, aproveita aí, pega seu caderninho e já começa marcando aí, ó, suplemento mineral, consumo desejado, 0,15 a 0,2 gramas por quilograma de peso vivo. Vamos pensar numa vaca aqui de 450 quilos de peso vivo, estamos falando de um consumo de 80 gramas por cabeça dia. E a gente precisa ter esse consumo e medir esse consumo para ver se realmente a gente vai atender, né, o déficit de fósforo que existe nessa determinada pastagem. E o consumo, manter esse consumo é um grande desafio, porque esse suplemento não tem milho, não tem soja, não tem muitos atrativos para a vaca ir lá no coxo e lamber esse sal, né? O manejo do arraçoamento do sal mineral, ele não é todo dia, sabe, turma? Então, você serve o sal lá no coxo e esse sal fica lá para a vaca consumir em self-service, tá? O que atrai a vaca consumir esse suplemento? É o cloreto de sódio, é o sal branco que a gente chama aí, né? É o cloreto de sódio. É interessante, porque o cloreto de sódio, ao mesmo tempo, ele atrai o animal para o consumo e também é ele que restringe o consumo. É mais ou menos igual a gente, né? Um salzinho na comida é uma delícia, mas daí você te atrai, né? Aquele tempero e tal. Mas se exagerou um pouco da mão no sal, já restringe o seu consumo, não é mesmo? Com a vaca é a mesma coisa. Então, tem alguns detalhes do manejo do arraçoamento desse tipo de sal mineral aí, importantíssimos para a gente garantir o consumo desejado, né, para cada categoria. Um deles é a disponibilidade de coxo, que temos como recomendação 10, na verdade, de 5 a 10 centímetros lineares de coxo por cabeça. Num coxo largo como esse, que cabe um animal de cada lado do coxo,
Então, né, o quanto ele tiver aqui de comprimento, eu vou multiplicar por 2 para fazer esse dimensionamento de quanto de coxa eu tenho que ter, de acordo com o tamanho do lote, né? Quantas cabeças tem no lote. É preferível, é muito bom, né? Sempre que esse coxo pode ser coberto. Por quê? Porque se chover nesse suplemento, exatamente quem que vai ser lavado aí? O cloreto de sódio, que é exatamente o que atrai a vaca para lamber esse sal, né? E aí a gente tem o consumo diminuído se esse sal molha. Se esse sal molha, né, ele empedra. Se ele empedra, o consumo também diminui. Né? Vamos passar para o próximo slide aqui, que a gente tem, nesse outro aqui, a gente tem um pouquinho mais desse detalhamento aí dos fatores que afetam o consumo. Né? Então, Professor, posso tirar uma dúvida rapidinho? Claro que pode. Com relação à suplementação de fósforo, o senhor falou que havia em 3 concentrações, 40, 60 e 90. Qual os parâmetros que eu uso para escolher essa taxa de concentração? Muito boa pergunta. Então, em primeiro lugar, é a categoria animal, o nível de exigência do animal. Então, um animal em crescimento, ele está depositando osso, esqueleto. Esqueleto é o quê? É cálcio, é fósforo, né? Então, principalmente, nós estamos falando de pastos que não são muito adubados, de solos que não são muito férteis, provavelmente a concentração de fósforo nesse pasto é mais baixa. Provavelmente o consumo de forragem desse pasto é mais baixa. Então, para essas categorias mais exigentes, que nem o animal em crescimento, né, o garrote, a vaca em lactação, leite, cálcio, fósforo, e as vacas em estação de monta, nós vamos pensar em suplementação de um sal 90, né, nessa condição. Eu estou falando de vaca seca, vaca descarte, categorias de engorda que já desenvolveram o esqueleto ou que não estão na reprodução, eu posso pensar num sal 40, tá ok? Eu estou numa pastagem em que o solo é mais fértil, uma pastagem mais nutritiva, né? Eu posso pensar em um sal 60 para reprodução até, ou para os animais em crescimento. Aí depende do quanto eu tenho que suplementar. Então, se eu pensar numa nutrição mais de precisão, eu deveria acompanhar o quanto eu tenho de cálcio e fósforo no pasto, estimar o consumo de pasto pelos animais e aí calcular essa deficiência de fósforo, né, que pode haver, tá? E aí eu vou utilizar para isso os livros, né, os gibis de requerimento nutricional, é lá que eu vou encontrar, né, dependendo da categoria, do nível de desempenho, quanto de fósforo tem que consumir por dia. Eu calculo quanto tem de fósforo no pasto, qual o consumo de pasto, vejo o déficit e vou complementar com um sal ou 40, ou 60, ou 90, dependendo desse déficit entre o pasto e o requerimento. Mais tecnicamente seria isso. Só que como é muito difícil ficar mostrando pasto, analisando pasto, etc., né? Então, normalmente se adota, como eu disse no começo da resposta aí para você, né? Assim, categoria em crescimento, categoria de vaca em reprodução, lactação, sal 90. Boi de engorda, vaca seca, vaca descarte, sal 40. Respondi? Sim, pronto. Muito obrigada. Então vamos lá, vejam só, que então não é só a concentração que tem de fósforo no sal ou no pasto, é quanto consome também, né? Não adianta ter 90 pontos lá de fósforo, mas não tem consumo. Daí não adianta nada, né? Mas eu dou sal 90, mas é coxo descoberto, fornece uma vez só por semana, um monte, enche o coxo, aí chove por cima, aí lava o sal branco, o animal já não vai lamber. Aí empedra, aí diminui o consumo também. Aí chove, aqui vira uma lama danada, não tem área de coxo suficiente, então não é todo mundo que lambe, né? Os dominantes lambem, os dominados não lambem. E assim por diante. Inclusive até o vento, né?
pode ser um problema aí ligado daí a perdas, né? Bom, mas o que eu quero dizer, né, é que o manejo do arraçoamento para esse tipo de suplemento, ele é indispensável, os fazendeiros sabem disso, eles batem muito nesse ponto, né? Então, a importância de ter uma boa frequência de arraçoamento, ter a quantidade de coxo suficiente, desse coxo não estar na lama, de não chover no sal e desse sal ser mexido. Então, é importante o funcionário sempre que vai no lote, né? Mesmo que não for o dia de colocar sal, ir lá no saleiro e mexer esse sal, desempedrar esse sal. O que tem nesse sal? Agora sim, vamos vir para esse slide aqui. Ah lá, ó. Aqui os níveis de garantia, né? Bom, vamos começar aqui pelo menos primeiro pela composição. O que tem no sal? É fosfato bicálcico, é carbonato de cálcio, é flor de enxofre, é óxido de magnésio, o sal comum, né, que é o cloreto de sódio, sulfato de cobre, cobalto, manganês, zinco, iodo, selênio, e até um arominha de baunilha aqui, para você ver que a turma se preocupa com o consumo. Tem que consumir esse sal, né? E aí, olha só, quando pega daí os níveis de garantia, né, dessa mistura, dessa composição, no caso desse sal, fósforo, 88 gramas por quilo. Então, esse sal seria o famoso sal 90 e arredondando. Tá? O sal na forma ali de um pó ou granulado, existe uma empresa que também tem uma formulação mais granulada, até para evitar perdas pelo vento, né? O comum é esse. Mas criações pequenas, áreas que eu não consigo ter uma boa frequência de arraçoamento, etc., né? Eu posso utilizar esse tipo de sal mineral em blocos. Aí eu vou fixar esse bloco aí numa estrutura e os animais vão consumir ele lambendo, mordendo, né, roendo esse bloco de sal. Ótimo. Agora eu gostaria de falar de um outro tipo de suplementação que ela é feita priorizando, né, o peso à desmama de bezerros. Então é a suplementação que a turma conhece aí como creep feeding, certo? Nada mais é o quê? De fornecer um concentrado, uma ração aí para os bezerros em estruturas, né, chamada aí de coxo privativo, onde só os bezerros conseguem entrar, a vaca fica do lado de fora passando vontade, pelo menos assim é que a gente espera, né? Apesar de sempre ter uma ou outra vaca malandra lá que às vezes aprende a entrar no creep feed, né? Tem que ficar esperto com isso. Bom, então veja só. O que esse suplemento faz? Obviamente, ele potencializa o desempenho dos bezerros com maior peso de desmama, que está nesse gráfico aqui. Veja só, para os machos de 190, 100 o suplemento, com o suplemento desmamou com 232 quilos. Então, ganhou aqui mais ou menos uma arroba, né? Com um rendimento de 50%. Aqui para as fêmeas também, ó, de 176 foi para 211. Então, na média de 183 para 221 quilos a desmama dos animais suplementados. Além disso, pode ter um efeito também no desempenho reprodutivo das matrizes, essa suplementação dos bezerros, né? Que quando esses bezerros começam a consumir mais suplemento, eles diminuem um pouco a frequência de mamada, né? A produção de leite da vaca diminui, sobra mais energia para essa vaca retornar ao cio durante a estação de monta e aumentar a fertilidade desse lote suplementado. Então, esse experimento aqui de Silveira comprovou essa possibilidade, né? Veja só que no tratamento controle sem o CripFeed a fertilidade foi de 77% e com o CripFeed pulou para 84,5%. Tá ok? Então, nós vamos, né, pensar nesse tipo de suplementação sempre que eu tiver um objetivo de ter um animal mais pesado na desmama, né? Que eu estou querendo o que com isso? Reduzir a idade ao abate. Reduzir a idade ao abate desse animal. Então, ele já sai, né, com uma arroba a mais em relação a quem não recebeu esse suplemento. Aí eu tenho que ter toda uma programação para frente aí, para que ele seja abatido mais jovem, né? São esses os objetivos da suplementação dos bezerros. E aí, quais os parâmetros técnicos, né, para essa suplementação? Vamos pensar primeiro na área, né, desse cercado que nós vamos construir aqui
só para os bezerros entrarem, a vaca ficar passando vontade lá de fora. 1,5 m quadrados, né, por cabeça. E coxo, 10 centímetros por cabeça. Isso que a literatura nos traz. É muito comum na prática nós não encontrarmos esse requerimento mínimo de dimensionamento. Temos que bater firme nessa recomendação aí com a fazendeirada do Brasil, para não economizar tanto aí na estrutura de CRIP, tá? Então, nós vamos ter heterogeneidade no lote. De novo, os dominantes entram e comem, os dominados não, né? Onde eu instalo esse coxo? Perto do coxo das vacas, né? Porque principalmente no início, o animal tem que aprender a entrar nesse cercado, ele ainda é um pouco inseguro em ficar longe da vaca, né? Então, quando eu instalo esse coxo próximo do saleiro das vacas, né, eu otimizo a estrutura de creep feeding, esses animais começam a consumir mais rápido, certo? Então, veja que no começo, o bezerro não come. Os primeiros 30 dias, nem coloca ração no coxo, que às vezes vai desperdiçar. Ele começa a consumir alguma coisa a partir do segundo mês, aqui com consumo de 200 gramas por dia, né? E vai aumentando gradativamente esse consumo, ao passo que ele aprende a consumir e ao passo que ele ganha peso, né? Vai ficando maior. De forma que eu vou terminar lá meu período de suplementação, 7 meses de idade, quando eu vou fazer a desmama, esses animais consumindo aí 1.200, 1.400 quilos por cabeça dia. Se eu fizer essa média aqui, né, vou encontrar uma média para o período de 6 meses de suplementação e por volta de 800 gramas de suplemento por cabeça, né? Então, esse é um número que você pode utilizar aí no dimensionamento do seu sistema. Quais os ingredientes eu devo utilizar para formular essa ração de creep feeding, né? E conseguir esses níveis de garantia de cerca de 20% de proteína e de 76%, 80% de energia ou de nutrientes digestíveis totais aí nesse suplemento, né? Eu tenho que utilizar ingredientes mais nobres, porque esse suplemento tem que ser bem palatável, né? Para esses bezerros consumirem bem. Então, eu estou falando de milho, de trigo, de soja e até, às vezes, a utilização de palatabilizantes, como melaço, leite em pó mesmo, né? Além de um sal mineral também, né? Então, esses seriam, de forma geral, né, resumidamente, aí os parâmetros para a gente fazer uma boa estratégia de creep feeding. Beleza, vamos falar agora dos tipos de suplementação concentrada, tá ok? Vamos falar agora da suplementação concentrada. Nós já vimos que nós vamos utilizar esses suplementos concentrados tanto na época das águas quanto na época da seca, né? Há essa possibilidade. No entanto, outra forma de a gente classificar aí a utilização desses suplementos é assim: na época da seca, normalmente é quando eu tenho pasto de baixa qualidade, pastos que estão aí com menos de 7% de proteína. Agora, eu posso ter uma situação dessa na época das águas? Posso. Um pasto passado, né, de uma espécie forrageira já de baixo valor nutritivo, como uma decumbens, uma umidícola, eu também posso ter um pasto de baixo valor nutritivo na época das águas. Ou na época das secas, que normalmente os pastos têm um maior valor nutritivo, e acima de 7% de proteína. Tá? Agora, eu posso ter um pasto bom desse aqui, verde, na época da seca? Posso, se for um pasto de primeiro ano, se for uma área de integração lavoura-pecuária, eu posso até ter um pasto, né, de bom valor nutritivo na época da seca, né? Aqui a gente está colocando o que normalmente acontece. Época da seca, baixo valor nutritivo, época das águas, alto valor nutritivo. E lembrando que nós temos as épocas de transição também, né? Da seca para as águas, das águas para a seca. Bom, agora o que eu gostaria de ensinar a vocês, ou de alertar a vocês, é como que é o mecanismo de ação desses suplementos. Como que eles funcionam, né? E aí eu gosto sempre de perguntar para o pessoal, lá na época da seca, né? O que que limita o desempenho animal na época da seca? Ora, na época da seca, a gente pode falar
com toda certeza que o que limita o desempenho do animal é o consumo de energia. O consumo de energia que limita o desempenho animal. Claro, na seca também tem pouco nitrogênio, né? Também tem, às vezes, poucos minerais, tem pouco consumo de forma geral. Mas o animal emagrece lá na seca porque ele não consegue consumir a quantidade suficiente de energia, produzir ácidos graxos, né, de cadeia curta no rumen, que vão ser a fonte de energia para o animal. Bem, e por que que isso acontece? Essa carência tão grande de energia para o animal, por que que o animal reduz tanto o consumo de forragem assim na seca? Porque os micro-organismos do rumen não conseguem se multiplicar devido à queda do teor de proteína da dieta. Veja aqui, eu tenho aqui embaixo o teor de proteína. Das águas, né? Vamos supor, está lá no pico das águas, 12, 13% de proteína, vem para fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, abaixo de 8, 7% de proteína. Qual a consequência disso no rumen? A queda da população de micro-organismos fibrolíticos que vão degradar a fibra potencialmente degradável. Então, veja que quando eu tinha nitrogênio no rumen, a população de micro-organismos era adequada, 50% da FDN estava sendo degradada. Então, degradava essa FDN, esse pasto, né, diminuía tamanho de partícula lá dentro do rumen, produzia os ácidos graxos de cadeia curta, a energia, e passava para o duodeno, né? Ia para as fezes, o animal comia mais na época das águas. Na época da seca, baixou nitrogênio, despencou a degradação da FDN. Por quê? Porque diminuiu a população de micro-organismos. Consequência, menor degradação, menor taxa de passagem, né? Aquele pasto seco fica no rumen do animal por mais tempo. Então, isso limita o consumo de pasto. Não sai, não entra. Simples assim. Tá? Então, qual que é o mecanismo de ação, né, desses suplementos daí que levam proteína para o animal? Quando eu coloco proteína na dieta, aumento a ingestão de proteína, aumenta a taxa de crescimento microbiano. Agora tem amônia para esses micro-organismos fibrolíticos se multiplicarem, a eficiência da síntese microbiana aumenta a taxa de degradação da FDN, como a gente já viu no gráfico anterior. Aumenta a taxa de passagem, esse pasto fica por menos tempo no rumen, libera espaço para aumentar a ingestão de matéria seca, né? Então, se eu tiver pasto, se eu tiver forragem, esse suplemento vai ter essa ação. Se eu não tiver forragem, eu pioro a situação, porque daí eu vou aumentar a ingestão de matéria seca de algo que já é escasso, né? Por isso eu disse para vocês anteriormente, se eu não tenho pasto, não é esse suplemento que vai resolver o seu problema. Você precisa de uma suplementação volumosa, em primeiro lugar. E aí, se esse volumoso for de baixa qualidade, tiver baixo nitrogênio, aí sim, além do volumoso, adicionar mais um suplemento proteico vai aumentar a ingestão de energia pelo animal. Ok, vamos pensar agora nas águas, ou naquele pasto de alto valor nutritivo, tá? Que está sobrando nitrogênio, aquele pasto adubado, aquele pasto de primeiro ano, né? O que que limita daí nessa condição o desempenho do animal? O que limita ele de ganhar mais peso do que ele poderia ganhar ali se fosse, né? No caso de ser só a pasto, sem o suplemento. O que vai limitar o desempenho máximo desse animal é a falta de sincronização entre a liberação de energia e a liberação de amônia, que vem da degradação da proteína, né? Dos aminoácidos, dos peptídeos, nesse pasto que está rico em proteínas. Então, veja, eu tenho um pico aqui de amônia que não está coincidindo com a liberação de energia. O que acontece nessa situação? O rumen fica repleto de amônia, que não consegue ser utilizada pelos micro-organismos, porque faltou energia.
que acontece com essa sobra de amônia no rumen? É absorvida, né, pela parede ruminal, aí no fígado, então, vai ser transformado em ureia, isso gasta energia. Aqui eu tenho um gasto, vou colocar aqui um cifrão, para você lembrar que esse processo leva a um gasto de energia, o animal transformar a amônia em ureia e eliminar essa ureia na urina. Então, eu adubei o pasto, comprei ureia, gastei um dinheirão para o animal gastar energia para transformar a amônia em ureia de novo, eliminar na urina. Né? E aquela poça de urina, ela tem uma quantidade de nitrogênio enorme, que excede a capacidade das plantas de absorver essa urina. Então, a gente vai ter ainda perdas para a atmosfera dessa amônia que estava sobrando no rumen. Como que eu faço para otimizar o uso dessa amônia no rumen e maximizar a produção microbiana, né? E aí eu vou estar transformando um nitrogênio de baixa qualidade biológica para o animal em um nitrogênio de altíssimo valor biológico para o animal, que é a proteína microbiana, né? Que daí tem os aminoácidos todos lá que o animal precisa, né? E aí que vai ser absorvida no duodeno. Como que eu aumento essa população de micro-organismos para não perder essa amônia e não perder energia? Eu preciso adicionar à dieta do animal uma fonte de energia de alta degradação, que ela vai disponibilizar daí energia para o micro-organismo aproveitar melhor essa amônia. Então, vou pensar aí numa raspa de mandioca, né, num fubá de milho, né, um sorgo moído bem finamente, nas fontes energéticas de alta degradabilidade ruminal, para sincronizar a disponibilidade de energia com a disponibilidade de amônia no rumen, maximizando a produção de ácidos graxos de cadeia curta, principalmente de propionato, que vai ser o precursor de glicose, e a produção de proteína microbiana, que vai dar um aporte de aminoácidos mais rico, né, para o animal lá no duodeno. E aí eu aumento o desempenho do animal, né, no período das águas, quando eu tenho um pasto de alto valor nutritivo, né, aquele pasto de primeiro ano, aquele pasto que eu adubei, aquele pasto de leguminosa, etc. Então, é exatamente nessa condição aqui que é muito bem-vindo uma suplementação energética aí, né? Por exemplo, essas vacas holandesas produzindo leite a pasto em uma pastagem com alfafa. Alfafa, vocês sabem, uma leguminosa riquíssima em proteína, né? A rainha das forrageiras. Num folíolo aqui de alfafa, eu posso ter até 30% de proteína bruta, né? Na planta toda aqui, né, 20, 25% de proteína bruta. E a proteína da alfafa ainda tem uma particularidade que ela é de rápida degradação ruminal. Então, se eu forneço só alfafa, fatalmente vai acontecer o cenário que eu descrevi anteriormente. Ou seja, essa proteína da alfafa de alta degradação no rumen vai ter uma produção excessiva de amônia, as bactérias fibrolíticas são incapazes de aproveitar toda essa amônia, a amônia cai na circulação sanguínea, o fígado transforma em ureia, e aí, no caso das vacas leiteiras, além de eliminar esse nitrogênio na urina, vai também para o leite. Pode até, né, ocasionar uma alteração do leite com quantidades grandes de amônia no leite. E aí, o que eu faço? Aí eu preciso, né, às vezes, fornecer uma quantidade de energia para essas vacas e elas aumentam consideravelmente a produção de leite. Tudo bem? Então, o que nós vimos? O modo de ação dos suplementos, né? Para uma situação típica de seca e para uma situação típica de época das águas em pastagens de alto valor nutritivo. Agora vamos falar, então, da época da seca, né? E a premissa básica da suplementação no período seco é haver massa de forragem. Estou batendo nesse ponto, né? Porque eu sei que na prática aí isso é muito questionado pelos produtores, né? E muita gente erra nesse ponto. Quer fornecer suplementação lá no período da seca, mas nessa situação, daí eu sempre pergunto, mas vai suplementar o que aí?
né? Aí não tem o que ser suplementado com concentrado. Aí você precisa comprar comida, né? Precisa suplementar comida, em primeiro lugar. Agora, numa situação que eu tenho uma boa massa de forragem, mas de baixo valor nutritivo, como nós estamos vendo nessa imagem, né? Você veja que tem aqui uma boa quantidade de forragem, no entanto, ela é provavelmente aí com menos de 7% de proteína, né? Aí sim, aí a suplementação proteica, no caso, vai ser bastante eficiente, né? Bom, outra coisa importante da gente ter em mente, quando o assunto é suplementação, são o nível de suplementação associado ao consumo de matéria seca, de forragem e dos mais o suplemento, né? Ou o consumo de matéria seca total. Então, aqui a gente está falando de possíveis adições no consumo total ou de substituições também, né? Ou seja, substituir o consumo de forragem pelo consumo de suplemento, né? Veja só, nós temos aqui o consumo de matéria seca em porcentagem do peso vivo, né? De 1,5% aqui a 2,5%, 2,7% do peso vivo nessa faixa. E aqui nós temos o nível de suplementação, é a quantidade de suplemento, expressa aqui em porcentagem do peso vivo do animal. Desde lá de suplementação de 0,1% do peso vivo até 1,4% do peso vivo na época da seca, tá bom? Só que esse gráfico aqui é uma meta-análise de vários experimentos, né, em relação à época da seca. Veja que tem uma alta correlação aqui do consumo de matéria seca total com o nível de suplementação. Então, na época da seca, aumentou o nível de suplementação, aumenta o consumo total de matéria seca, né? Mas vamos ver o que acontece em relação ao consumo de forragem. Com menores níveis de suplementação, e aqui a gente está falando de suplementação proteica, olha o que acontece, aumenta o consumo de forragem, aumenta o consumo de forragem. A gente já viu isso, aumenta a degradação da fibra, aumenta a taxa de passagem, o animal passa a comer mais. Então, é muito interessante a gente ter a experiência de acompanhar, às vezes, um lote que não está recebendo proteinado e um lote que está recebendo proteinado. Se eles estiverem lado a lado, a gente observa o maior desaparecimento de forragem no lote suplementado. Ele come mais, e é por isso que ele vai ter um desempenho melhor. Só que quando eu vou aumentando esse nível de suplementação, o animal começa a diminuir o consumo de forragem, né, ao passo que ele aumenta o consumo de suplemento. Então, eu tenho uma pequena substituição de forragem por suplemento, né, com níveis de suplementação aqui acima de 0,7% do peso vivo, né? E aí eu já estou falando de suplementos proteicos energéticos no período da seca. Beleza, visto essa questão de substituição, vamos falar dos tipos de suplemento utilizados na época seca. O primeiro deles, que tem menos tecnologia embarcada, seria o sal mineral com ureia. Sal mineral com ureia. É uma suplementação de baixo investimento, é normalmente destinada à categoria de vacas, tá? Das matrizes, para manutenção do score corporal, do peso das vacas ao longo do período da seca. É um sal mineral misturado com ureia que vai ter mais 50% de proteína. Então, o consumo é baixo também. O consumo é de 100 gramas por unidade animal, mais ou menos 100 gramas por vaca, né? Ou 0,2 gramas por quilograma de peso vivo. Esses suplementos, né, eles chegam a ter 30% de ureia, de inclusão de ureia, né? Objetivo, manutenção do peso dos animais, usados principalmente para vacas e corte, eu já havia dito. A área de coxo que precisa é a mesma área de coxo para o suplemento mineral. Você vai utilizar a mesma estrutura, a foto aqui é a mesma, porque isso mesmo não vai mudar nada. Você vai utilizar aquele mesmo coxo de sal mineral para servir o sal com ureia. A única diferença é que nós vamos ter que tomar um cuidado danado para não molhar esse sal, porque aí os animais podem se intoxicar com essa ureia, tá? Então,
se não for uma região com época seca bem definida, né, que realmente não chove, aí obrigatoriamente nós teremos que utilizar os coxos cobertos, né? Esse é o detalhe. Próximo suplemento, o proteico, para ser utilizado na seca, né? O famoso sal proteinado. E aí eu até já coloquei essa categoria de animal desmamado, aquele animal que vai estar na primeira seca, aqui lambendo o salzinho proteico dele. Então, também é um sal self-service, a gente não vai fazer o arraçoamento todo dia, porque o sal branco contido nesse suplemento vai controlar o consumo do animal, né? E também o nível de ureia que é adicionado também controla o consumo. Isso eu me esqueci de falar no sal com ureia, né? Mas a ureia é pouco palatável. Então, ela, quando inserida em maiores níveis, ela também limita o consumo. A gente tem que ter mais cuidados ainda com o arraçoamento para manter o consumo desejado. Bom, mas vamos lá. Qual o consumo do suplemento proteico seca? De 1 a 3 gramas por quilograma de peso vivo, ou de 0,1 a 0,3% do peso corporal ou do peso vivo, tá? A gente encontra nas duas medidas aí, em gramas por quilo ou porcentagem do peso vivo, né? Na literatura e no rótulo dos produtos, tá? Esse tipo de suplemento, então, como eu já havia dito, ele provoca um aumento, né, de até 25% no consumo de pasto, o modo de ação lá do suplemento. Esse suplemento tem mais de 30% de proteína, mais de 30% de proteína bruta, né, onde 2/3 dessa proteína vem da ureia e ele tem uma parte aí de 3 de proteína verdadeira. Então, ele já tem mais tecnologia embarcada, não é só nitrogênio não proteico, ele vai ter algum tipo de grão proteico aí, farelo de soja, por exemplo, para fornecer aminoácido também para reprodução lá dos micro-organismos no rumen, ok? Além de ter também um pouco ali de grãos energéticos, milho, trigo, milho, trigo, sorgo, etc. O que promete esse tipo de suplemento de ganho de peso adicional? Adicional ao quê? A um lote, por exemplo, que está consumindo só sal mineral. Se eu for comparar os dois lotes, quanto que esse lote que está consumindo proteinado vai ganhar a mais de peso? Então, assim, dados médios da literatura nos trazem que, em geral, há um acréscimo de 150 gramas por dia, né, em relação aos animais que só receberem sal mineral. Assim, se os animais que naquele mesmo pasto fossem ganhar 100 gramas só no sal mineral, os animais com proteico irão ganhar 250 gramas. Eu posso usar essa estimativa, né, como parâmetro para fazer minhas simulações de projeto, etc. Ok? Então, o ganho médio diário aí tende a girar em torno de 150 a 300 gramas por cabeça dia, dependendo da qualidade do pasto, dependendo do consumo do suplemento. Por quê? De novo, o arraçoamento é um desafio manter esse consumo de 1 a 3 gramas por quilo, né? Devido ao que eu já disse, né? A ureia é pouco palatável, né? Tem bastante sal mineral ainda aí nesse suplemento, etc. Tá? Então, a gente precisa ter um bom monitoramento e também permitir, né, ou disponibilizar uma maior área de coxo para os animais. Então, para usar o proteico na seca, eu preciso de 12 a 15 centímetros de coxo, né, por cabeça. Beleza, está aqui então, né, um exemplo de vários proteicos aqui, né? Então, proteico com 35 de proteína, proteico com aditivo, proteico com 45% de proteína, com 40% de proteína, e assim por diante, tá? Ótimo, vamos passar para o suplemento proteico energético para seca, né? No caso aqui dessa suplementação, veja que eu já coloquei uma imagem aqui de animais já mais zerados, né? Então, animais que às vezes já estão no final da fase de recria, no começo da terminação,
né, a gente já vai utilizar suplementos que têm um maior consumo. Aqui a gente já está falando de 3 a 5 gramas por quilograma de peso vivo, um suplemento de 15 a 30% de proteína, que promete ganhos adicionais, né, de mais 280 gramas por cabeça dia, em média, né? Então, animal que ganharia lá zero, né, na seca, vai ganhar 280, ou que ganharia lá 100 gramas, 200 gramas, vai ganhar 550 gramas por cabeça dia no total. Só que eu preciso de mais área de coxo já aqui, porque é um suplemento que daí ele já tem um pouco menos de ureia, né? Ele já tem um pouco menos de sal mineral e ele já tem um pouco mais de milho, sorgo, etc. Então, os animais têm um consumo maior, né? Claro, já está aqui dito, né? E aí eles chegam mais tudo de uma vez para consumir, né? Então, eu preciso disponibilizar coxo, 30 centímetros por cabeça, né? O arraçoamento agora passa a ser diário, né? Porque eles vão comer tudo que eu colocar. Então, aumenta a questão operacional para utilizar o proteico energético aí. Beleza, vamos passar agora para a época das águas, né? Então, a principal limitação em pastagens adubadas e bem manejadas é de energia, né? A suplementação energética potencializa o uso de nitrogênio do pasto. Isso a gente já viu. Aqui, pastagens em degradação, daí que tem baixo teor de proteína, mesmo nas águas. Pastagens passadas, né? Aquelas que passou a altura de manejo, ficou fibrosa, né? Aí não é essa questão. Aí o que limita pode ser a proteína mesmo. Aí a gente vai utilizar um proteico para as águas. Um proteico para as águas. Mas veja, há uma grande diferença. Eu jamais vou recomendar um proteico águas para um pasto adubado, né, para uma leguminosa igual alfafa, que aí é aquele problema de sobrar amônia no rumo e vai aumentar, né? Não é isso que eu quero. Então, vamos bater nesse ponto mais uma vez. Eu posso utilizar nas águas tanto um suplemento energético quanto um proteico. Energético quando sobra proteína. Proteico quando, mesmo nas águas, o pasto tem baixa proteína. Então, naquela época, às vezes, de transição, das águas para seca, né? Às vezes eu já tenho deficiência de proteína em alguns pastos, né? Então, mesmo ali na época das águas, eu vou utilizar um proteinado águas. Beleza. Também, essa suplementação das águas, né? Ela tem um uso estratégico, né? Estratégico como? Como eu já disse, em pastos adubados para melhorar a eficiência, né? Mas também como uma estratégia para eu adequar o ganho de peso dos animais conforme a meta que eu tenho de abate, né? Por exemplo, vamos supor que eu compro uma bezerrada mais leve do que eu previ no meu planejamento, né? Então, essa bezerrada entra depois do período seco nas águas um pouco mais leve do que eu objetivava. Eu tenho uma meta de abater esses animais, então posso aumentar o desempenho deles nas águas, né? Empurrar a bola morro abaixo, né? Para bater a meta de desempenho que eu tenho desse lote, né? Então, seria compensar aí também baixos desempenhos na seca. Ou eu estava planejando que os animais iam ganhar 200 gramas na seca e ganharam 100. Então, nas águas, agora eu tenho que dar uma esticadinha neles para atingir minha meta de faturamento no mês, que eu já tinha que pagar uma conta lá, né, de abate desses animais. Outra questão muito interessante, né? Para aqueles animais que estão já entrando na terminação, você fazer uma pré-adaptação ao confinamento. Então, no final do período das águas, aquele animal que está lá com 350 quilos, 380 quilos, eu já começo uma suplementação proteico-energética, depende do pasto, né? Nesse lote, que ele já aprende aí no coxo, já começa a comer um suplemento concentrado, já acostuma com arraçoamento, e ele entra no confinamento já adaptado, já ganhando mais peso desde o início, eu diminuo o período de confinamento. E também como auxílio no manejo do pastejo,
Por quê? Porque se eu tenho lá na época das águas, né, um veranico, como a gente está passando agora, né, vindo desse novembro e começando dezembro, aí numa seca braba aqui no Paraná, né? Eu não tenho como reduzir a taxa de lotação. Não vou vender os animais agora no meio do caminho. Então, eu tenho que, às vezes, com uma suplementação proteica energética de maior nível, né, de suplementação, substituir o consumo de pasto por consumo de suplemento. E aí eu elevo a capacidade de suporte da pastagem, né? Para comer menos pasto, eu vou conseguir manter aquela taxa de lotação que sem o suplemento estaria em superpastejo. Beleza. Então, aí, nesse caso, né, eu vou estar me valendo do efeito de substituição. E ele realmente é maior no período das águas. O período das águas é mais complicado aí eu evitar a substituição quando eu desejo evitar, né? Ou se eu quero ter substituição, aí é mais fácil, né? Então, veja só, né, que daí já tem uma correlação baixa, né? Quando eu aumento o nível de suplemento, não tem um aumento tão considerável assim do consumo de matéria seca total, né? Olha, o ângulo dessa curva é bem maior, né, do que aquele que a gente viu para a época da seca. Então, aqui, ó, veja, nem com pouco nível de suplementação eu tenho um aumento do consumo de pasto. Não sei se vocês lembram, né? Mas o gráfico anterior fazia uma barriga aqui, na época da seca, né? Que aumentava o consumo de pasto e depois, né, tinha efeito de substituição. Aqui não, né? Aqui, já desde o início, eu coloco o suplemento, eu diminuo o consumo de pasto, né? E às vezes eu nem aumento o consumo de matéria seca total proporcionalmente, tá? Então, assim, é mais delicado fazer suplementação nas águas. E se eu tiver esse efeito de substituição, né, um forte efeito de substituição, para ser viável economicamente, muitas vezes eu tenho que entrar com aumento da taxa de lotação, né, para ter um aumento na produção de arrobas por hectare que vai pagar esse suplemento. Beleza, então vamos lá, no período das águas. Uso estratégico, né, na transição água seca, eu posso utilizar aí suplementos proteicos de águas, ou também naqueles pastos de menor valor nutritivo, que eu tenho baixa proteína bruta, pastos às vezes de até 9% de proteína bruta, aí se eu utilizo um proteico águas, né, melhora o desempenho dos animais, padroniza mais o lote. Nas águas, esse suplemento proteico ele é limitado apenas a 1 grama por quilograma de peso vivo. Então, o consumo é menor do que aquele proteico da seca. Ele tem também um pouco menos de proteína bruta, de 20% a 25% de proteína bruta. Eu diminuo um pouco na ureia, né? Período das águas, não pode molhar esse suplemento, e já tem um pouco mais de proteína no pasto. Eu reduzo um pouco o nível de ureia dele, na formulação dele, né? O que ele promete de ganhos adicionais? Também mais 150 gramas por dia em relação ao sal mineral. Então, lá na época das águas, se o animal ia ganhar 450 gramas, né, 650 gramas, eu dou um salto aí para 550, 850 gramas por cabeça dia na época das águas. Suplemento proteico energético das águas. Então, depende da estratégia de ganho de peso, né? Depende das metas de ganho que eu tenho. Por exemplo, como eu disse, eu tenho uma meta para entrar no confinamento de 400 quilos no mês de maio. Se eu vejo que eu não vou atingir essa meta só com o pasto, eu já posso entrar com proteico energético, já vou fazendo uma adaptação dos animais para ter, né, os dias de confinamento que eu estava planejando. Então, eu otimizo também, né? Otimizo o uso do nitrogênio, né? E aumenta a taxa de lotação. Né? Otimizo o uso do nitrogênio em pastos adubados, né? E eu vou também, com esse tipo de suplementação, aumentar a taxa de lotação devido àquele efeito de substituição. Aqui já o consumo é maior, 3 a 5 gramas por quilograma de peso vivo, então os animais vão deixar de comer pasto para comer suplemento. E aí eu aumento a taxa de lotação para aumentar a produção de arrobas por hectare. Eles têm de 15% a 20% de proteína, e aí já começa a ter uma quantidade mais expressiva de energia, né? 60% a 70% de NDT. Os ganhos adicionais,
né? Claro que tem uma variação aí, mas fica em torno de mais 350 gramas por cabeça dia. Então, aquele animal queria ganhar 450 gramas lá, né? 500 gramas, vai ganhar agora 850, então podendo chegar aí, dependendo da qualidade do pasto, até 1 quilo por cabeça dia com o proteico energético. Coxo, precisa de 30 centímetros de coxo por cabeça, como a gente já falou na época da seca. No caso aí que eu já comentei de vacas também, né? Mesma questão lá que eu falei da alfafa, pode acontecer num capim-elefante adubado, eu ter 20, 23% de proteína, sobra amônia, aí quando eu adiciono um pouco de energia, essa vaca já me produz mais leite, né? De uma forma economicamente viável. Aí vem a suplementação concentrada, energética, e aí a gente pode falar tanto para a seca quanto para as águas, né? E nesse tipo de suplementação, o nível de consumo é alto. Eu posso chegar a consumos aí, né, variando de 5 gramas por quilo a 20 gramas por quilo. Quer dizer, 20 gramas por quilo são 2% do peso vivo. Então, é quase tudo que o animal vai comer, eu já forneço de suplemento. Então, aqui é como se fosse próximo de um confinamento mesmo, né? Só que o volumoso ainda é o pasto. Então, a turma tem um monte de nome aí para esse tipo de suplementação na prática, né? Então, umas empresas chamam de confinamento expresso, outras empresas chamam de TIP, outros chamam de confinamento a pasto, mas erroneamente, né? Porque o confinamento a pasto, eu vou fornecer o volumoso e o concentrado. É uma dieta como a de confinamento, só que é fornecida no pasto. Tá? Aqui a gente está falando de suplementação e pode chegar a altos níveis de suplementação. Tá? Para não falar a terminologia aí, das empresas, né? Nós aqui, pelo menos alguém aqui está vendendo produto de alguma empresa? Não? Então, vamos falar assim, a suplementação energética de altos níveis de suplementação. E saibam você aí que na prática isso eles dão vários nomes, né? Mas nós vamos pensar aqui em suplementação energética de altos níveis, tá? E aí, aí depende muito de uma análise econômica, né? Dependendo do valor da arroba, dependendo do valor do milho, porque normalmente é o ingrediente mais utilizado para esse tipo de suplementação vai ser o milho. E veja que eu já coloquei aqui, para exemplificar, um garrotão aí de uns 350 quilos, que ele já vai sair dessa suplementação energética para o abate, né? Então, já estou pensando em terminação, estratégias de terminação para esse tipo de suplementação, ok? Os suplementos, eles devem ter de 12% a 15% de proteína e 70% de NDT. Quer dizer, é um suplemento muito parecido, né? Ou se não, igual ao suplemento que é utilizado, né? Ao concentrado que é utilizado no confinamento. Ok, no caso, o volumoso vai ser colhido diretamente pelo animal. Os ganhos que esse tipo de suplementação proporciona, agora já estou falando de ganhos totais, é de 800 a 1.200 gramas por cabeça dia. E eu já estou falando aqui de ganhos totais, porque o pasto mesmo passa a ter pouca até influência. Na verdade, não é pouca, ele tem uma boa influência, o pasto, eu tenho que ter pasto. Quanto melhor a qualidade for esse pasto, mais vai ganhar. Só que aqui eu vou explorar o efeito de substituição. E, obrigatoriamente, nesse tipo de suplementação, eu tenho que ter uma taxa de lotação maior do que eu teria só se fosse no sal mineral, né? Porque aí eu vou explorar essa maior taxa de lotação para produzir mais arrobas por área, né? E, claro, eu tenho ganhos aqui em deposição de gordura na carcaça, uniformização do lote, né? Para entregar um animal de boa qualidade para o frigorífico. E vejam que daí a quantidade de coxo que eu preciso é igual de confinamento, 40, 50 centímetros lineares de coxo. Nessa suplementação, e você vai servir, vai vir todo mundo comer ao mesmo tempo, né? Então, preciso ter uma área suficiente de coxo, né? No exemplo que eu coloquei aqui, essa fazenda que eu trabalhei, a gente colocava um prato por cabeça. Cada boi aí tinha seu prato, né, nessa suplementação energética. Bom, uma dica
importantíssima na hora de você fazer o seu plano nutricional, fazer a sua linha de montagem, né, dos seus animais aí, é nunca regredir o nível nutricional. Nunca regredir o nível nutricional, senão você vai prejudicar o animal, né? Então, aquele animal que já saiu do creep feeding, ele não pode mais voltar só para o sal mineral na primeira seca que ele vai enfrentar depois da desmama, né? Ele já não se adapta mais, ele ficou mal acostumado, né? Depois que nem agora vocês mesmo aí, né? Vocês voltaram para a casa da mãe, tal, estão comendo aí bem, né? Depois que vocês voltarem para o whey e for para o RU, o desempenho de vocês vai diminuir, não vai? Né? Vocês não vão mais se acostumar aí tão rápido aí ao RU, né? Então, mais ou menos isso que acontece também com os animais, tá? E com a gente também, né? Utilizando um exemplo alcoólico aí. Vocês estão agora na graduação, então alguém aí às vezes não tem bolsa ainda, né? Tá tomando uma Sintra lá nas festas, né? A Sintra, enquanto não conhece outra coisa, a Sintra tá indo bem e tal. Mas aí já vira bolsista, já fica metido, vai tomar uma Antártica, sub-zero, né? Se forma, primeiro emprego, vai para a Brahma. Opa, litrão, calma. Aí recebe um aumento, já toma uma Heineken, né? Vira gerente, opa, já vai para as artesanais e tal, não sei o quê, né? Já vai para o energético. Aí os seus alunos te convidam para uma festa, você volta para Sintra, é Xiriguaçu no outro dia. O desempenho vai cair muito, né? Então, nunca regredir o nível nutricional. Fica aí essa brincadeira para vocês lembrarem, para marcar bem. Porque o impacto é enorme, enorme, da perda de eficiência quando eu regrido esse nível nutricional. Vamos entender esse experimento aqui que é muito legal, ó. Veja só. O que é o verdinho? É um suplemento proteico de seca. E o que é o cinza? É um suplemento proteico energético, ou seja, um nível nutricional maior na seca, tá? Então, aqui é a suplementação, os animais receberam a suplementação aqui na seca, né? Então, quem recebeu suplemento mineral nas águas, que tinha vindo de um suplemento proteico da seca, ganhou 0,684 gramas por dia. Então, ele recebeu suplemento proteico na seca, nas águas, ele foi para o sal mineral e ganhou 0,684 gramas. Ok? Agora, o animal que recebeu suplemento proteico energético na seca, já recebeu um nível nutricional um pouco maior, e aí voltou para o sal mineral nas águas, ele não conseguiu ganhar a mesma coisa que o outro lote, que estava no RU só. Então, ele já estava no RU, ele ficou no RU, ele teve um desempenho maior do que o que foi para a casa da mãe e voltou para o RU, né? Teve um desempenho menor. E de mais de 100 gramas a menos por dia. Em todo o período das águas, é uma grana que a gente deixa de ganhar por ter regredido, né, o nível nutricional. Eu quero falar, antes de terminar, estamos indo já para o final, sobre os efeitos interativos que ocorrem entre o suplemento e o pasto sobre o consumo total de matéria seca dos animais que estão sendo suplementados, né? Então, a gente veio falando dos tipos de suplemento, nós comentamos já sobre efeitos de substituição, então agora vamos fazer um resumão aqui. O que pode acontecer, dependendo do tipo de suplemento, qualidade do suplemento, da quantidade e da qualidade de pasto, comparando com o animal comendo só pasto. Então, o animal aqui comendo só pasto, ele tem esse consumo. Vamos supor aqui que na época das águas eu sirvo um suplemento energético, né? Eu posso ter o efeito de substituição. Veja que o animal deixa de comer pasto proporcionalmente ao que ele come de suplemento, né? Então, nesse tipo de efeito interativo, é que eu tenho que explorar maior taxa de lotação, né? Para compensar essa redução de pasto que teve, porque o animal comeu suplemento. Não é uma interação muito interessante, a não ser que eu deseje, né?
ter uma redução do consumo de pasto. Porque, afinal, eu coloquei o suplemento, o animal comeu a mesma coisa, ele talvez não ganhe tanto peso assim quanto eu esperava. Tá? E isso acontece normalmente, quanto melhor a qualidade do pasto, mais isso acontece. Aqui, um efeito aditivo. Esse já é interessante, porque o animal come a mesma quantidade de pasto e come todo o suplemento que eu dei. Então, aqui eu tenho um ganho médio diário adicional interessantíssimo, porque ele comeu a mesma quantidade de pasto e mais o suplemento, né? Só que aqui eu não consigo mexer na taxa de lotação, porque eu não vou ter aumentado a minha capacidade de suporte, está comendo a mesma quantidade de pasto. Ou eu posso ter um intermediário entre a substituição e a adição, que é uma aditiva substitutiva, né? Ele deixa de comer um pouco de pasto, mas ele come mais matéria seca, né? Então, aqui ainda vou ter aí um ganho intermediário, né? Esse tipo de efeito interativo é muito interessante, que é o aditivo com estímulo. Normalmente eu consigo isso com suplementação proteica nas águas. Eu sirvo uma pequena quantidade de suplemento, né? Que eu aí conserto lá o rumen, e aí o animal começa a comer mais pasto do que comeria antes. Então, desde que tenha o pasto, né? Então, normalmente, esse tipo de efeito, né? Ele tem um bom benefício-custo. Porque com pouco de suplemento eu aumentei o consumo de pasto, o consumo de energia. Tá? Ou a substituição com depressão. Quer dizer, o suplemento que eu adicionei prejudicou a microbiota ruminal e o animal deprimiu o consumo de pasto. Quando que isso acontece? Por exemplo, um proteico nas águas em pastos que já têm boa quantidade de proteína, né? Aí eu desbalanceio ainda mais o ambiente ruminal e há uma depressão no consumo de pasto. Aí isso aqui é um desastre em termos econômicos. Beleza, turminha, chegamos ao final de mais uma aula. As considerações finais que eu tenho é o seguinte: o alto desempenho em pastagens durante o ano inteiro requer o uso de suplementação alimentar, principalmente durante o período seco. Então, para ter idades ao abate aí, né, de 24 meses, tal ou menos, é necessário, né, na maioria das situações, ter ambientes tropicais, uma boa suplementação na época da seca. O planejamento em áreas de pastagens que suportem alta taxa de lotação durante as águas permite o diferimento de pastagens para secas, né? Então, aquela estratégia de transpor forragem das águas para seca e na seca corrigir com suplementação. O programa alimentar deve ser flexível, gente. Não adianta fazer um plano no papel e achar que esse mesmo plano vai servir para todos os anos. Não vai, não vai, né? A gente tem que ser flexível porque muda o valor dos ingredientes, muda o valor da arroba. Nosso plano alimentar deve mudar também. Mas o que não pode mudar é que ele seja sempre crescente, né? Sempre crescente, para não termos prejuízos de desempenho. Monitorar o benefício-custo, de acordo com o valor da arroba dos insumos, é fundamental, ano a ano, como eu já disse, e em termos operacionais, é o arraçoamento, é a área de coxo, é não deixar formar lama no coxo, né? São aqueles vários aspectos práticos, né, que reduzem o consumo de suplementos e perdem sua eficiência. Essas aqui são algumas referências bibliográficas, né, de artigos que tratam a suplementação de bovinos. Hoje era isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Se ficou alguma dúvida, tem alguma pergunta, eu vou já devolver a palavra para vocês em seguida aqui. Muito obrigado, turma.